gravação aqui, tá gravando. Eu me chamo Ricardo, daqui a pouquinho eu tenho um slide aqui para me apresentar. Eu tô aqui com a minha esposa Mirka e esperamos aí essa caminhada com cada um que foi convidado, né? Alguém, algum conhecido, alguém da igreja ou um amigo que chamou para a gente poder começar essa caminhada e creio que seja abençoadora a despeito da pessoa que querer entrar numa igreja ou não, ou só conhecer. Aqui a coisa é muito tranquila, é muito aberto, né? Justamente para a gente poder caminhar. Eu gostaria de iniciar com uma oração, como sempre nós vamos fazer, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus que possa agir em nós, agir por nós, e que sejam momentos aí de edificação para todos nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Deus. É com alegria, Pai, que essa turma, Razão da Esperança, começa. Uma classe, Deus, que procura conhecer ao Senhor por meio daquilo que o Senhor diz que é. Conhecer as tuas obras, as que o Senhor fez e que o Senhor fala que fez. Conhecer as tuas promessas que o Senhor verdadeiramente prometeu. Então, Deus, nos ajuda a entender, Pai, que a fonte de autoridade, Senhor, para que nós possamos entender um ser que é infinito, naquilo que podemos, porque é impossível isso, mas naquilo que nos cabe, nos ajuda a buscar informação do Senhor nas tuas escrituras, Deus. Abençoa cada lar, Deus, aqui representado, cada um que está aí tirando uma horinha da semana para se ajuntar a nós, Senhor, nessa caminhada. E livra-nos, Deus, de todo mal, das tentações, dá-nos o pão cotidiano. Abençoa, Pai, as nossas crianças, os nossos filhos, netos. Tem misericórdia, Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos, com perdão de pecados. Amém. Amém. Queridos, vamos dar início aqui então. Eu me chamo Ricardo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Pampulha. Eu estou alocado no campo Solos Cristos, né, uma congregação nossa aqui no Santa Amélia. A Igreja Presbiteriana ela vai crescendo assim. Uma igreja se estrutura, né, e ela vai abrindo trabalhos em outros locais, ela vai dando sustento àquele trabalho até o momento em que aquele trabalho possa se tornar uma nova igreja. E assim a igreja vai produzindo igrejas, né? A gente vê esse formato interessante no Novo Testamento. Nós vamos dar uma olhada nisso quando a gente chegar na parte de igreja, né? Eclesiologia. Eu sou marido da Mirka, nós já estamos casados aí há 26 anos, pai de 4 filhos, um Deus já recolheu, que era a nossa mais nova, avô de 6 netinhos, está para chegar aí agora, né? A Bianca, ela tinha uma irmãzinha gêmea também que Deus recolheu, não aprove a ele trazer a essa terra. Eu sou mecânico de formação, engenheiro de software de formação, pastor por vocação. Fiz o seminário presbiteriano, né? O pastor na igreja presbiteriana, ele passa por um período de aspirantado, que a gente chama, né? Para a igreja ou o conselho observar aquela pessoa que tem um desejo, né, de se tornar pastor. Depois desse período de 3 anos de aspirantado, aquela pessoa é enviada ao seminário, é uma graduação, né, em teologia, ela faz 4 anos de teologia, e depois ela pode ainda passar por mais um período de 3 anos de licenciatura, e depois ela vai e é ordenada pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu sou esta pessoa aí, filho de Raimundo e Cecília, já mortos, né? E espero poder ser edificado por todos aqui, edificar também. Vocês podem ver que é um grupo aberto, um grupo ao vivo. Eu estou gravando aqui, pode acontecer, né? Um dia alguém não poder vir, acontecer algum problema. Então a pessoa ela não vai perder a sequência, é importante essa sequência. Esses 16 encontros que nós vamos ter, eles têm uma certa linha lógica. Então é muito interessante a gente seguir essa linha para a gente não se perder. Infelizmente, hoje a gente vive um momento na história humana da fragmentação. Tudo é muito rápido, tudo é a toque de caixa.
Twitter, né? Texto aí de 240 caracteres. O que passa disso é perda de tempo, mas com a palavra de Deus, com o conhecer ao Senhor, não tem rapidez, não tem pressa, não. Essa rapidez e essa pressa, quando adentra a igreja, a gente vê o estrago que acontece. Aí nós temos visto nas redes sociais, né? Aquilo que se mostra como o ser evangélico, como que muitas vezes causa confusão. Eu mesmo, antes do Senhor me chamar para a fé, eu conheci a fé reformada protestante lá nos idos de 2007, por aí. Antes do Senhor Jesus me chamar para a fé, eu imaginava que todo pastor era ladrão e todo crente era burro. Essa era a minha percepção. Aquela percepção generalista, né, vamos dizer assim. E eu vi que não é bem assim. A gente não pode ser esse tipo de pessoa que generaliza as coisas, né, e acha que não há esperança, não há gente de boa fé, gente honesta, seja em qualquer meio, até mesmo na política, né? Ainda existem pessoas que querem fazer um trabalho sério. Então sou eu, esse que vos fala, e a gente vai continuar nessa caminhada aqui. Nesse primeiro encontro, queridos, eu queria fazer uma reflexão para que a gente pudesse pensar e chamar mesmo assim a gente olhar para dentro do nosso coração. Cada um aqui conhece, né, aquilo que passa, suas angústias, as suas lutas, as suas dores, e poder confrontar o tipo de vida que a gente tem levado, né? Por que gastar 1 hora do meu tempo numa quarta-feira à noite? Podia estar lá vendo uma série no Netflix, podia estar né, gastando meu tempo com outra coisa. Para que eu vou enfiar num grupo que vai falar de Deus? Eu queria que a gente meditasse nisso. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito franca. Eu não gosto de ficar fazendo curva, não. Enrolando e sabor aqui, escorrega ali. Eu falo as coisas muitas vezes muito diretamente. Isso pode chocar alguns, escandalizar outros, mas é o meu modo de ser e eu não quero perder o tempo de ninguém aqui. Muitos aqui vão abandonar essa caminhada. Essa aqui já... Eu tô nessa classe, a gente chama ela de catecúmenos também, né? Catecúmeno é um formato de ensino, tá? De pergunta e resposta. Eu tô nessa classe na igreja desde que eu entrei. Comecei como aluno, passei para professor e nunca mais saí dela. Então já tem 14 anos que eu tô nessa classe. E uma coisa que eu não quero fazer ninguém aqui é perder tempo. Então nós vamos meditar hoje. Qual que é meu foco? Para que eu tô aqui? Porque se você entender realmente, né, o propósito dessa turma, você vai prosseguir nessa caminhada buscando conhecimento, buscando informação e quem sabe o Espírito Santo não conceda aquilo que todos tanto buscam, né, que é a paz. Hoje a gente vê um mundo, queridos, muito preocupado com o físico, né? Eu não me enquadro muito nisso não, porque inclusive eu estou acima do peso, sou sedentário, programador, vocês já viram, é terrível. Pastor, então, aí você já viu. Mas a gente vê de uma forma geral um mundo que se preocupa muito com o exterior, com a casca, né? O pessoal vai na academia e passa ali 2, 3 horas na academia, quase que todo dia, gastando tempo mesmo para ficar bonito, para chamar atenção. E essas mesmas pessoas, né, igual tá nas fotinhas aí, né, o povo correndo na esteira, fazendo barra, muitas vezes e de forma assim, quase que unânime, são pessoas que estão acabadas por dentro. São pessoas que não têm paz. São pessoas perdidas, que não compreenderam ainda o sentido nem do porquê elas existem. Elas estão amarguradas, frustradas, quando muitas vezes atentam até contra a própria vida. E, queridos, nós não somos, prestem atenção nisso, nós não somos mais corpo do que alma e nem mais alma do que corpo. Nós somos um ser integral, nós somos um equilíbrio entre o que é material e aquilo que é imaterial. Nós somos uma perfeita constituição. Isso é ser
ser humano. A natureza humana, ela é formada de um componente material, que é o nosso corpo, e um componente imaterial, que a gente chama de alma ou espírito, é a mesma coisa, né? São palavras sinônimas. Esse aspecto material e imaterial é o que constitui o ser humano. E nós estamos vivendo num tempo, eu estou vendo aqui que tem jovens aqui comigo, né? Pessoas mais velhas também. A gente tem vivido num tempo em que se tem gasto muito com a parte material, muito com o corpo, né? E nada com a parte espiritual. E quando se tenta tratar dessa parte espiritual, porque passou um aperto, sofreu alguma notícia ruim que chegou, perdeu um familiar, aconteceu uma traição, um filho entrou na droga, aí vai atrás é de autoajuda, é de coach, é de um mundo de curso que tem se oferecido aí, que não resolve nada. Que não resolve nada. Por quê? Porque é o ser humano tentando ajudar o ser humano. Um ser humano caído, doente, limitado, tentando resolver aquilo que ele não pode resolver. Nós vamos ver que a fé reformada, a fé protestante, né, que se iniciou ali de forma bem veemente no século XVI, ela se preocupou muito com isso. Pessoas que estavam em demasiada aflição e precisando conhecer o porquê da sua vida, a sua finalidade. E não mudou nada, viu? Continuamos assim. O mundo valorizando o exterior, valorizando essa casca nossa, mas por dentro as pessoas estão morrendo. As pessoas estão sem condições de continuar nessa caminhada. Vamos prosseguir, queridos. Eu queria, como eu disse, né, trazer algumas reflexões, né? Essa aula que eu começo, ela é sobre cosmovisão e confessionalidade. O que é isso? Que palavras são essas? Cosmovisão é a visão que eu tenho do mundo. Cosmo significa mundo, universo. Ela tem diversas traduções, né? Uma palavra grega, cosmos, tem diversas traduções. Então aqui nós vamos pegar a cosmovisão, é a visão do mundo. Cosmovisão, todo mundo, todas as pessoas, elas possuem uma cosmovisão. Para que ela não enlouqueça no meio de um mundo, do meio do que ela presencia durante o seu dia a dia, para que o mundo faça sentido para cada pessoa, ela precisa ter uma visão desse mundo, para ter um entendimento. Então, muitas vezes, ela vai recorrer à filosofia, à religião, ela vai recorrer à sociologia, à antropologia. E para quê? Para que o mundo faça sentido para ela que consiga digerir os eventos que vão acontecendo durante a caminhada no mundo. Todo mundo tem isso. Cosmovisão, a visão de mundo. Qual que é o óculos que eu uso para poder enxergar o mundo, para o mundo fazer sentido para mim? A gente vive momentos hoje, por exemplo, extremamente politizados, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. Tudo gira em torno de política, é impressionante. É a maneira que essas pessoas enxergam o mundo, por meio da política. E assim nós vamos caminhando. E dentro dessas cosmovisões, né, como eu vejo o mundo, existem perguntas que são universais, estão até em tela aí, ó. Não existe um ser humano que nunca imaginou, ou pensou, ou se questionou, né? Deus existe? Uns vão falar que não, que Deus não existe, que tudo é matéria, tudo resolve aqui nesse âmbito nosso, tudo é um sistema fechado e existe nada na transcendência. Outros vão falar que sim, que Deus existe, é uma energia, é uma força, e que ele criou todas as coisas e a gente pode conhecer esse Deus por meio da natureza, por meio da razão, que Deus criou o mundo e deixou o mundo rodando e está aí solto, né? Outros vão afirmar que existem vários deuses, são divindades. E, assim, é uma imensidão de respostas que nós vamos ter para isso aí. Mas qual é a verdade? Essa é uma das perguntas mais belas que existe na Escritura. Se eu não me engano, está em João 18 ou 19, quando Jesus Cristo está diante de Pilatos. Pilatos vira para Jesus Cristo e pergunta a ele o que é a verdade. É um negócio assim lindo, lindo da gente ler. O que é a verdade? Porque não é possível que nós vamos ter que cair
conforme a filosofia atual defende, né? Que existem muitas verdades, a verdade é relativa. Isso é assim, isso é algo tão decadente e deprimente que não tem como, é muito simplista. Eu colocar um fardo da própria existência nas costas de cada um que está aqui nessa sala. Jovens, adultos, velhos, cada um você resolve o que é a verdade. Isso é algo tão absurdo. Até mesmo um ateu, quando ele é honesto intelectualmente, ele fala, não, existe uma verdade. Existe algo concreto, objetivo, e que nós podemos ter acesso a esse algo. O como se alcançar essa verdade, aí cada um vai ter uma perspectiva, vai falar de uma forma. Mas existe uma verdade. E a gente vai se questionar nessa caminhada. Deus existe? De onde que nós viemos? Da onde que nós viemos? Hoje nós temos a visão evolucionista, né? Que tem matado as pessoas, né? Especialmente não dando sentido à vida. Você veio de uma sopa primordial, que essa sopa escaldante, venenosa e ácida gerou vida. E não há propósito nessa vida. Você veio de um conjunto do acaso com o destino. E daí junta com a próxima pergunta que está em tela aí, né? Para onde que nós estamos indo? O mundo hoje vai falar, não existe destino nenhum. Você morreu, acabou. Você é mero resultado das suas sinapses cerebrais, da bioquímica que acontece no seu corpo. Você é um mero naco de carne. O único propósito seu na vida é ganhar dinheiro, ter prazer e morrer. E é isso que tem levado, especialmente a nossa juventude, às raias da loucura. De desistir de viver. Não há sentido na vida, né? A quarta pergunta, por que as coisas são como são? Por que o mal existe? Por que nós somos maus? A gente, não, pastor, eu não sou mau, não. Eu sou até bom, eu ajudo, eu dou cesta básica, eu vou no asilo, eu visito, ajudo o povo a atravessar a rua quando precisa. Aí nós vamos ver do que eu estou falando aqui quando eu digo que cada um aqui é mau. Aí eu recorro à palavra de Jesus Cristo ao jovem, né, que foi procurá-lo, né? Bom mestre. Aí Jesus fala com ele assim, por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Aí nós vamos ver aqui que cada um aqui já teve pensamentos indecorosos, já cometeu atos que se arrepende amargamente, já passou imaginações de avareza, de inveja, de sexualidade, de tudo quanto é coisa abominável na sua mente, já mostrando, tem um problema em mim. Hoje, quando a gente vai falar de Deus, né, muitas vezes a pessoa vira e fala, mas Deus conhece meu coração. Essa é a resposta clássica, né? Quando você vai debater Deus com a pessoa e tudo, mas Deus conhece meu coração. Falou, meu querido, esse é o problema, ele conhece, ele sabe. Você não tem medo de entender que Deus conhece seu coração, não? Ele sabe o que está passando aí dentro. E ele vê toda a desgraça que acontece dentro de nós. E por que é assim? Por que as coisas são como são? E por fim, para que nós existimos, né? Para que a Terra tem que aguentar seu peso? Existe um sentido na vida? Meus queridos, parece bobagem essas questões, nós temos algumas outras aqui no próximo slide, mas que isso parece que vai virando uma bola de neve e tem levado as pessoas a tirarem a própria vida. Porque além de existir essas questões eternas no nosso coração, nós vivemos momentos em que nós não temos nem condição de ir atrás de alguém para perguntar. Porque o próprio mundo tem sufocado isso dentro de nós. A gente não tem liberdade para conversar. Esse grupo nosso aqui, 8h25, 21. 8h21, a gente, entre aspas, né, gastando tempo aqui 8 horas da noite, para meditar um pouco nisso aqui. Aonde você vai procurar isso aqui? Para conversar, para trocar uma ideia, para chorar, para rir. A correria do mundo tá tão terrível. Ontem eu tive fazendo uma visita, né, a membros da igreja. E quando eu orei, a gente foi comer alguma coisinha ali, um jantar. Quando eu orei, eu agradeci a Deus pelo Senhor. Obrigado por nos desacelerar,
Pra gente poder jogar tempo fora, entre aspas, né? Jogar tempo fora. Conversar coisas da vida, rir, chorar, comentar as coisas do cotidiano. As pessoas não estão conseguindo lugar para fazer isso. E a gente não tem percebido, porque os nossos óculos, a cosmovisão, ela foi moldada de tal forma para dizer que você não precisa disso. E as pessoas estão sofrendo. Vamos continuar. Aí, outras perguntas, né? Eu não sei aqui qual é a religião de cada um aqui. Tem pessoas aqui que eu nem conheço, que foram convidadas, né? São muito bem-vindas no nosso meio. Aí vem aquelas perguntas, né? Você crê em alguma coisa? Você é ateu, você é católico, você é espírita, você é evangélico? O que você é? Aí cada um aqui vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Mas por que você crê do jeito que você crê? Da onde vem essa informação sua? Essa informação é segura? Você vai confiar no seu coração, que já errou tantas vezes na sua vida? Da onde vem a fonte, né? A gente chama de epistemológica, né? Fonte epistemológica é a fonte da informação, do conhecimento. Da onde vem a informação que te leva a crer no que você crê? Inclusive na falta de fé, se tiver algum ateu aqui no nosso meio. Por que você é ateu? O que te levou a isso? Você confia nisso? De onde vêm as minhas convicções, né? Se existe um Deus, por que esse Deus ele deve me deixar entrar no seu céu? Aí a gente começa aqui uma especulação, né? Aqui não estamos tratando de fé ainda não, tá? Nós estamos falando assim, olha, se existe um Deus, vamos tomar como um princípio aqui que existe uma divindade. E que essa divindade tem um céu em glória, em majestade, em exaltação. Por que ela tem que deixar eu entrar lá? O que eu tenho que fazer? Se você morrer hoje, meu ouvinte, quantos casos a gente conhece de pessoas próximas a nós que você de manhã recebe um telefone, fulano morreu. Você nem imagina, nossa, fulano morreu e agora, rapaz? Nossa, falei com fulano esses dias agora, fulano deu um infarto, fulano deu um AVC, fulano caiu, morreu atropelado. E se você morrer hoje, o que vem após? Isso tá no alcance de todo mundo, queridos. E a gente tem vivido de uma forma assim meio relaxada, né? Sem preocupar. Vamos curtir a vida doidada e que se lasque, né? O que acontecer, aconteceu. Mas vai vir o dia. E não custa nada a gente tentar pensar um pouco nisso, né? Não custa nada. Queridos, nessa nossa reunião aqui, só para já deixar claro, né? Aqui desde o início, a gente tem aqui no nosso meio irmãos na fé, que já estão lá na igreja conosco, já são membros da igreja, né? Pessoas que querem se tornar membro da igreja. Então, é só para a gente deixar muito em paz, muito tranquilo todos que estão aqui conosco, né? Essas pessoas que estão querendo entrar na igreja, a gente não está catando ninguém a laço, não. Quando uma pessoa visita a nossa igreja, né, ela fica muitas vezes até meio... Ela estranha, né? Porque tem um momento lá do culto que quem está conduzindo o culto fala assim, o presbítero, né? Se esse é o momento da entrega dos dízimos, por exemplo, se você não é dessa igreja, não entregue seu dízimo aqui. A pessoa, uai, o que é isso? Uma igreja que não quer dízimo? Acontece todo domingo. Então é justamente quem está querendo entrar, ele tem alguns deveres, alguns direitos na igreja, né? Igual tá em tela aí, votar e ser votado, presbíteros, diáconos. Vocês vão entender essas terminologias, né? Que a Escritura nos mostra. Somente um membro que tem esse privilégio. A igreja ela não tem dono. O pastor não é dono da igreja. A igreja ela tem um conselho que foi eleito pela própria igreja e muitas vezes a própria igreja ela é chamada em assembleia para votar atos de compra e venda, por exemplo, de lote, de imóveis. A igreja que toma decisão. O pastor não é dono da igreja. O pastor na igreja presbiteriana ele é eleito de 5 em 5 anos na nossa igreja. O pastor ele passa por eleição. E a igreja resolve se ele continua ou não. É muito diferente do que a gente tem visto aí, né? Igrejas que têm famílias no controle, né? E são donos da igreja. Na igreja presbiteriana não tem isso.
E essas pessoas sendo já membros, né, tem membros já antigos aqui que estão aqui conosco participando, reciclando o conhecimento, outros que querem entrar, a gente fortalecer os laços e mostrar que a Escritura, Jesus Cristo, é confiável. Eu vou apelar muito à razoabilidade de vocês aqui. É plausível, a plausibilidade da fé. Caminhar a fé e a razão do lado a lado, assim, ó, pra você ver que a fé ela não é irracional. Tem muita igreja que diz, né? Não, você tem que crer sem entender. Rapaz, mas peraí, eu não sou bicho, não. Deus me fez com uma mente. Como é que eu vou apelar para irracionalidade? A fé não é irracional. Mas nós vamos ver que chega um determinado limite que a fé transcende. A fé ela é supra-racional. A gente vai ver que nos falta, em determinados momentos, algum equipamento na nossa mente que foi perdido nessa guerra que a gente entrou nesse mundo caído, né? Alguma coisa que a gente perdeu, que aí eu dou um passo de fé, falo, eu vou confiar. Porque até onde eu consegui argumentar, fazer uma razoado aqui e tudo, agora me falta, igual eu tô usando, todos aí agora, né? Todos aí agora estão usando um celular, um computador. É a minha área de trabalho, mas tem gente aqui que não faz nem ideia do que é um computador, tá usando. Você não precisa conhecer pra você estar usando ali, mexer, desfrutar. É igual a glória, é igual Deus, o céu. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar, mas que a gente pode curtir, a gente pode gozar esses prazeres já em vida. E é isso que eu quero tentar articular com vocês aqui. Tirando esses, né, que são irmãos na fé já, que estão preparando para se tornar membros da igreja, nós temos convidados aqui que vieram só conhecer a fé, sem problema algum. Não tem nenhuma pretensão de se tornar membro, né? Mas quer saber? Que negócio de evangélico é isso aí? Eu fico vendo lá os malucos na televisão, né, na Record, fico vendo lá uns evangélicos usando uns forros no ombro, que é coisa de judeu, né? Ou então uns chapelão de boiadeiro. E aquela loucura televisiva do evangelho, e que vocês vão ver que não tem nada com isso. Os nossos pais evangélicos, como eu disse aqui, começaram um trabalho de reestruturação da igreja no século XVI. A igreja passou por quase 1000 anos de trevas. E no fim nós vamos ver aqui que o problema não é a instituição, não é a igreja. O problema é a gente. Eu fico falando que a gente gosta de colocar rótulo nas coisas, né? Ah, porque o judeu, ah, porque o católico, ah, porque o evangélico. Gente, o problema é a gente, são pessoas que são o problema. Quando a gente perde a escritura de foco para ser a fonte de autoridade de fé e prática nossa, nós vamos cometer loucura. E todos estão passíveis a isso. Então, se você é algum convidado de alguém, não tem pretensão nenhuma de se tornar membro, fique em paz, viu? Caminha com a gente. Nós não estamos aqui numa competição de que religião é melhor do que a outra. Ah, porque minha religião é da cesta básica. Ah, porque minha religião ela é mais relevante na sociedade. Ah, porque... Não. Eu estou aqui como um pastor reformado para informar, para notificar que Jesus Cristo, que é Deus, desceu nesse mundo para fazer o que ninguém pode fazer. E que se você crê em Cristo, você está salvo. Senão, você está condenado. Não tem disputa nenhuma de religião aqui. Nenhuma. É só notificando. É o que Pedro diz em Atos dos Apóstolos, né? Logo no início do livro. Eu notifico a vós que vocês estão mortos em pecados e a única esperança é Deus que providenciou. E esse Deus desceu e se tornou homem. É simples assim. Então, meus queridos irmãos na fé, amigos, caminhem tranquilo conosco aqui, não tem competição de nada aqui. Muitas vezes eu vou citar nomes, vou falar de instituição, mas não tem pretensão nenhuma de ofender ninguém. Eu vou simplesmente tocar na realidade aqui e falar o que tem que ser falado. Não se sintam ofendidos nunca, eu não quero ofender ninguém. O evangelho por si só ele já ofende. Domingo agora eu vou pregar no Evangelho de João, né? Nós estamos caminhando no Evangelho de João. Vou entrar no capítulo 7. Jesus Cristo ele é taxativo. Fala, o mundo não pode odiar vocês, não. O Jesus Cristo falando com os irmãos dele, irmãos de carne. O mundo não pode odiar vocês, não. O mundo me odeia, porque eu falo das más obras do mundo. O mundo odeia o Evangelho, porque o Evangelho mostra a nossa feiura.
O evangelho mostra o quanto a gente é podre. O evangelho mostra que nós estamos perdidos, que não tem solução, não tem remendo, não tem conserto, não tem retífica, não tem como. É só uma ação miraculosa de Deus para trazer à vida aquilo que está morto. Esse é o evangelho bíblico. Vamos continuar, queridos. Já tocando o nome, né? Esse é o assunto das nossas aulas. Jesus Cristo. Dessa primeira até o nosso último encontro, em todos os cultos que você for na nossa igreja, se você, né, é membro, todo o estudo, todo o assunto gira em torno de Jesus Cristo, o Deus que se tornou carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Aí eu gosto muito desse texto de Marcos que está aí, né? Jesus Cristo no barco, mandando o vento. É como se o vento fosse uma pessoa, né? Jesus Cristo, cala-te, vento. Tipo assim, não perturba não. E o vento obedece e para. O mar para. Aí as pessoas dentro do barco, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. É esse Cristo aí misterioso. Muitas vezes o mundo retrata Jesus Cristo, né, como um homem bonachão, que gosta de todo mundo. Especialmente, queridos, essa série aí The Chosen, ô desgraça. Pelo amor de Deus. Eu faço um apelo pessoal aqui, tá? Nós não vamos ter tempo de explicar o porquê agora, mas nós vamos, no decorrer dessas aulas, vocês vão entender. Não assiste aquilo, não. Aquilo é produção hollywoodiana, Netflix, sei lá quem fez aquela desgraça lá, para criar um Jesus Cristo longe da Escritura. Um Jesus Cristo conforme a cultura. Um Jesus Cristo domesticado. Um Jesus Cristo que atende os anseios pecaminosos do mundo, que concorda com o mundo, que não tá nem aí, bonachão, um cara, né, espaçoso. O que nós vamos estudar aqui é o Cristo da Escritura. É o Cristo que vira no Evangelho de João, preguei semana passada, capítulo 6, um Jesus Cristo que começa com mais de 10 mil pessoas seguindo ele, no capítulo 6, 2 dias depois não tinha 20 pessoas seguindo ele. Que ele mandou todo mundo se lascar. Falou, ó, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram. Não é porque vocês querem conhecer a Deus. Vocês são interesseiro, povo vagabundo. Só faltou Jesus chamar de vagabundo, né? Palavras minhas aqui. Mas é o que ele deixou lá em oculto, né? Soltando ataca em todo mundo. Esse é o Cristo da Escritura, que mostra o pecado, que não diz que o seu pecado é culpa do seu marido, da sua mulher, da vida que você teve, culpa da sociedade. Não, o seu pecado é culpa sua. Só que tem uma solução. Esse é o Cristo que traz a solução do problema. Isso é fantástico. Ele não põe só o dedo na ferida, não. Ele põe o dedo na ferida, mas entrega a cura. A cura que é abraçar ele mesmo, que é Deus, feito homem, feito carne. Vamos seguir. E junto com Cristo, qual que é a nossa fonte de informação? A Bíblia. Rapaz, não tem opinião aqui de igreja, de padre, de pastor, de pai de santo, de filosofia, de nada. A Escritura ela é suficiente, completa e cabal. Em assunto de fé e de vida, a fonte é a Escritura. Ah, mas tem um profeta em tal lugar assim assado. Faz, se tem um profeta, ou então nós vamos ter que mandar matar ele, porque é isso que a Escritura manda fazer. Não existe mais. A fonte é a Escritura. Sem ir nem além, nem a quem. E eu pretendo caminhar com vocês nesses primeiros encontros, tentando construir uma ponte, como eu falei aqui, de plausibilidade. Falou assim, olha, realmente tem um troço diferente nesse livro aí. Porque quando a gente fala de Bíblia hoje, queridos, muitas vezes a gente é bombardeado com aquelas frases prontas. Ah, a Bíblia é cheia de contradição. Ah, a Bíblia foi modificada durante a história. Tá, beleza. Qual que é a contradição? Me mostra. Ah, tem um monte. Eu quero só uma. Aí fica aquele vácuo, né? A Bíblia foi alterada. Aí nós vamos ver aqui os casos, né, os casos dos manuscritos do Mar Morto.
a manuscritologia em geral, mostrando que é impossível existir um documento como a Bíblia se não tiver algo sobrenatural coordenando aquelas coisas ali. Eu preciso ter mais fé para acreditar no acaso do que acreditar que existe um Deus soberano que vela pela sua palavra e vai cumprir a sua palavra. Então nós vamos estudar aqui o que a gente chama de bibliologia. Bibliologia é o estudo da Bíblia, né? Seus autores, a sua composição, a época que ela foi escrita, como ela chegou até nós, como ela foi preservada. Vocês vão ter acesso aqui ao que eu pude estudar no seminário. Eu não quero poupar ninguém de teologia aqui. Aqui não é grupo pra eu ficar botando a mão na minha cabeça. Que eu tô recebendo uma revelação aqui, que tem alguém com dor de cabeça aqui no grupo, e que Deus vai trazer um rio de bênção, tudo vai dar certo. Não quero saber disso não. Eu quero saber de trazer para vocês teologia boa. Obviamente de uma forma mais digerida, né? Eu sei que tem gente aqui que não tem esse conhecimento, não tem essa vivência, né? Então fique em paz. Estou disponível, tá? Muitas vezes a pessoa ela fica sem graça de abrir o microfone aqui, perguntar alguma coisa. E se alguém quiser perguntar, tá? Durante a minha fala, só clica na mãozinha e levanta a mão, eu concluo a minha linha de raciocínio, abro o microfone para a pessoa tirar dúvida, fiquem à vontade. Mas tem gente que não gosta. Pode me mandar no WhatsApp depois, meu WhatsApp tá lá no grupo. Pastor, eu tinha vergonha lá de perguntar, mas e aquilo que você falou lá naquela aula, que não sei o que, tal? Vou te responder com o maior carinho, maior paciência do mundo. Muitas vezes vou até demorar um pouco, pode ser que você manda mensagem de manhã, eu vou te responder à noite, porque eu não quero responder correndo. Eu quero gastar tempo, porque aqui eu estou servindo a Deus, não é a vocês. Servindo a Deus, eu posso servir a vocês. Se servir a vocês for a finalidade, eu já perdi o foco. Servindo a Deus, eu posso servir a vocês. E é assim que eu pretendo caminhar nessa nossa jornada aí. Vamos continuar, vamos lá. Eu trouxe alguns textos pra gente começar a amaciar, né? Vocês vão ver que presbiteriano é chato. O presbiteriano vira e diz que uma vez um membro da igreja de João Calvino chegou para ele e falou assim: pastor, Deus falou comigo. Aí João Calvino virou e falou assim: em qual livro, capítulo e versículo da Escritura? Que é assim. E ponto final. E vocês vão ver que toda opinião, toda formulação argumentativa, ela tem que partir da Escritura. Eu não posso tirar algo da minha cabeça. Hoje eu estava vendo um vídeo, eu não sei porque que eu perco tempo com isso ainda, né? Mas a gente tem que passar um bocado de raiva. Um pastor aí de uma igreja grande aí, falando que ele teve um encontro com a caveira num cemitério e que a caveira conversou com ele. E a caveira isso, a caveira aquilo, ele pregando isso para a igreja. O ensino dele era o ensino que a caveira falou para ele no cemitério. Eu falei, meu senhor, isso para mim é ocultismo, isso não é evangelho. É ocultismo, é outra religião. Igreja grande, queridos. E liderança famosa. Tá na internet isso aí. Pastor conversa com a caveira. Quem quiser, tiver a curiosidade mórbida aí depois, assiste lá. Mas aqui não. Aqui, se você quer receber uma revelação de um espírito, de um irmão que morreu, de um anjo, alguma revelação que esteja fora da Escritura, não precisa nem voltar semana que vem. Não vai ter isso aqui, não. Mas se você quer conhecer o Deus da palavra na palavra, é isso que nós vamos envidar todos os nossos esforços em oração, orando ao Espírito Santo que nos ilumine. A revelação já foi dada, é a Escritura. O autor aos Hebreus fala assim na carta dele, né? Havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por meio do Verbo. O Filho foi revelado. O Cristo é o ápice da revelação de Deus, não tem nada depois dele. Se eu estou procurando algo depois de Cristo, algo além de Cristo, é porque eu não entendi quem é Cristo e estou morto nos meus delitos e pecados. Eu estou procurando algo além de Deus. Então nós vamos encontrar informação no que está revelado. Mas isso demanda oração, queridos. Choro, lágrimas. Senhor, me ilumina para que eu veja, para que eu tenha olhos na alma, porque cada um de nós nasceu cego, surdo, mudo e coxo. O nosso espírito é assim. E é só Deus para nos trazer iluminação. Queridos, eu vou pedir ajuda, viu? Quem abre o microfone aí, lê para nós o texto aí em tela.
Eu leio, pastor. Pode ler? Manda ver. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mateus 26, dos 53 ao 56. Queridos, já te passo a palavra, Alex. Reparem nas frases que estão em azul. Aqui eu já quero que você guarde no mais profundo do seu coração. A Bíblia é uma só. Esse negócio de Antigo, de Novo Testamento, é uma divisão mais didática que aconteceu, porque entre o Antigo e o Novo Testamento houve um gap, né? Um buraco de 400 e poucos anos. Então esse silêncio de Deus, entre aspas, né, de 400 anos, criou realmente esses dois mundos, vamos dizer assim, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas a palavra de Deus é uma só, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo entregou a sua palavra aos profetas desde o início até o fim. Então a escritura é uma só. Existe uma turma que fala assim: ah, minha igreja é neotestamentário, o Antigo Testamento já passou, já foi abolido. O cara não sabe nem o que está falando. É loucura isso. Então perceba que Jesus ele diz assim: como se cumpririam as escrituras? Gente, não tem Novo Testamento aqui não, tá? O Novo Testamento tá... O primeiro documento do Novo Testamento, se não me falha a memória, foi Tiago ou Tessalonicenses. Não vou ser dogmático aqui não, para não ser enganado pela memória, né? Mas foi escrito quase que 50 depois de Cristo. Já 20 anos depois da morte dele. Então, Jesus está falando aqui daquilo que era conhecido como o Antigo Testamento. E como se cumpriria o Antigo Testamento e o que ele descreve que é necessário que aconteça se eu não morrer. Então perceba, o Antigo Testamento ele já fala de Cristo e da sua morte. Uma morte que traz vida. Nós vamos entender isso aí. Mas como assim, pastor? Morte que vive? O que é isso? Segura aí, segura aí. E depois tem aqui, olha, para que se cumpra o quê? As palavras dos profetas registradas nas Escrituras, mesma coisa. Então perceba que é uma coisa só. E o Novo Testamento veio explicar o que estava oculto no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a hermenêutica do Antigo Testamento. A hermenêutica é a explicação. É você trazer para o contexto, né, que aquele povo estava vivendo, a explicação daquilo que foi prometido, das promessas de Deus. O Antigo Testamento fala de Cristo. E nós vamos ver isso aqui. Por mais absurdo que pareça, mas nunca vi isso não. Como assim fala de Jesus? Você vai ver, você vai ver. Alex, pode falar. Ô, pastor, a gente levantou a mão por acidente. Tá tudo entendido. Tranquilo, tranquilo. Quando precisar, só bater a mão aí, igual você fez. Tá, beleza. Então vamos passar aqui. Quem lê para nós? Enquanto. Tá dando para escutar, pastor? Tá dando, Ellen. Pode ler. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Obrigado, minha irmã. Queridos, olha isso. Jesus fala, em primeiro lugar, que tudo que está na lei de Moisés, que expressão que é essa lei de Moisés?
Os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver isso numa próxima aula, eles são chamados de Lei de Moisés. É Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Também conhecido como Pentateuco. Os 5 vasos, né? 5 livros. Penta vem de 5 e teucos é vaso. Também chamado de lei, de testemunho, de mandamento, e aí vai. São os 5 primeiros livros. Os profetas são todos os escritos que vieram depois pelos profetas. Moisés é o maior profeta que teve em Israel. Depois dele, Elias, talvez, com Eliseu, e os demais profetas juntos. Isaías, também muito conhecido, Ezequiel, Daniel. Então não tem como a gente ficar mensurando aqui quem que é melhor, quem que é pior, né? É a palavra de Deus que eles traziam. E os salmos, que são os escritos poéticos, né? Tá lá, Salmo, Provérbio, Cantares, Eclesiastes, e aí vai. Então Jesus Cristo simplesmente está falando assim, olha, devia se cumprir tudo que o Antigo Testamento disse a meu respeito. Tira da sua mente, do seu coração, essa coisa que, infelizmente, nós temos hoje, de que o Novo Testamento vale mais do que o Antigo. O Novo Testamento cancelou o Antigo. Nós vamos ver que um não vive sem o outro. E eles se encaixam perfeitamente. Um mostrando o nosso problema, que é o pecado, e o outro trazendo a maneira da gente conseguir ser salvo. E isso funciona em conjunto. Sem o Antigo Testamento, o Novo não existe. E vice-versa. Sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento nos fica encoberto. E a gente não entende o que está acontecendo ali. E, de novo, Jesus continua. É necessário, queridos. Muitos aqui podem estar assim, esse pastor está falando abobrinha aí. Negócio de que o Antigo Testamento ainda está valendo e que o Novo, etc. Não. Isso aqui serve para quem está pensando assim, olha. Então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse, sim, está escrito. Você está vendo que é necessário, não é só a razão, não é só o empirismo, a experiência, a nossa vida. É necessário uma operação do Espírito Santo em abrir a nossa mente para que a gente entenda as Escrituras e a abrace como a verdade. Nós vamos ser bombardeados por evidências, por pressupostos, nós vamos ser confrontados. Mas se no fim o Espírito Santo não agir conforme João 3 narra, e nós vamos ter um encontro aqui só para tratar de João capítulo 3, o novo nascimento, a Escritura ela nos condena, porque ela só vai apresentar o que nós somos, seres duros de coração que não recebem a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como um tiro de um revólver que ricocheteia numa pedra. Você atirou, a bala bateu e desviou. E se o Espírito Santo não acompanhar a palavra para ela entrar no nosso ouvido, na nossa mente e descer para o coração, é só ele para conseguir entrar no mais profundo e fazer discernir ali os intentos que estão dentro de nós. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós? Vou ler, pastor. Pode ler. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Olha que cena maravilhosa é essa. Esse é o Monte da Transfiguração, né? Muito conhecido. E eu costumo brincar falando que Jesus Cristo abriu um buraco de minhoca ali, né? Para quem não sabe o que é buraco de minhoca, existem umas teorias de espaço-tempo, relatividade e tal, para a gente poder viajar no tempo, né? São teorias muito abstratas, coisas muito teóricas, mas que os homens estão aí pesquisando, né? Aí eu costumo brincar, né, de uma forma santa, obviamente, né? Nunca se brinca com
com Cristo, a palavra dele, mas é como se Cristo tivesse ali chamado nesse momento Moisés e Elias. Alguns costumam até falar, né? Moisés estava lá no Monte Sinai, foi o momento que ele pediu para ver Deus, né? Senhor, me mostra a sua glória. Foi esse momento aí que Jesus chamou ele. E Elias, 700 anos depois de Moisés, 600 anos depois de Moisés, Elias na caverna, escondido, com medo de Jezabel, aí Jesus aparece. O que você está fazendo aí, Elias? Lá na caverna. E isso é tão simbólico, queridos, porque Jesus ele é a autoridade suprema. E para mostrar para os discípulos que ele é essa autoridade, aparece com ele nada menos do que o Moisés, que é a lei, e Elias, que é o representante dos profetas. Aparece ali com Jesus Cristo o Antigo Testamento com ele. Fala, esse aqui é o cumprimento. Tá aqui as duas testemunhas, Moisés e Elias, que sustentam os muros, né, de proteção do Antigo Testamento. Tá ali, ó. Os dois estão confirmando, esse aqui é o Filho de Deus. Ai, gente, isso é maravilhoso demais. Vamos continuar. Vocês estão vendo que eu estou indo devagarinho para começar a construir algo, uma percepção mais razoável da Bíblia. Desarmar a gente. Quem lê para nós? Alguém quer ler ou eu posso ler? Eu leio. Ó, já deixa ele ler aí. já apareceu mais gente aí. Ó. Vai lá, Lucas. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem, de fato, em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Irmãos, isso aí é um troço tão terrível. Jesus, ele abertamente vira e fala assim, para qualquer um, para os fariseus lá na época dele, para nós aqui hoje nessa sala, ele vira assim, eu não me admiro que vocês não possam crer não, porque vocês honram uns aos outros. Vocês honram a ciência, vocês honram o muito estudar, a força do braço, vocês honram aquilo que vocês podem fazer. Vocês honram aquilo que não pode trazer honra, que são vocês mesmos. E aí ele vira e fala assim, e não sou eu que estou acusando vocês, não. É Moisés, quer dizer, ele está falando, ele é o Pentateuco, né? É Moisés em quem vocês põem toda a esperança de vocês, é ele que está... Quer dizer, sabe aquela coisa de você acusar o outro daquilo que você mesmo faz, né? Eu falei, é a Bíblia que está acusando vocês, não sou eu, não. E aí ele vira e fala para aquele povo lá assim, se vocês realmente acreditassem no que Moisés escreveu, vocês acreditariam em mim. Porque Moisés falou de mim. E hoje Jesus vira para nós, queridos, especialmente aqueles que falam assim, o Antigo Testamento já não vale mais nada não, eu acredito em Jesus. Jesus vira e fala assim, se você realmente acredita em mim, você acreditaria em Moisés. Porque o inverso é verdade. Não se desvincula um do outro. Então eu quero desmontar qualquer tentativa aqui de fragmentar a palavra de Deus. Porque na fragmentação da palavra de Deus é da onde saem as diversas heresias que nós vemos aí espalhadas pelo mundo e que se dizem evangélicos. Não, a gente usa a Bíblia e tal. Não, mas isso aqui não é bem assim não. Isso aqui já foi abolido. A pessoa ela não confia na Escritura, ela confia no próprio juízo. No próprio julgamento dela mesma. Porque ela diz o que eu vou acreditar na Bíblia e o que eu não vou acreditar. Ela não confia no Senhor, ela confia em si mesma. Essa é a questão. Queridos, coerência e honestidade, mesmo que na dúvida, tá? Eu sempre vou trazer esse slide ao final dos nossos encontros, né? Pra gente ser coerente. Vamos ser ao menos honesto, tá? Toda a nossa caminhada, a fé reformada, e nós vamos ter um encontro para tratar da história, né? Nós vamos tratar de teologia, nós vamos tratar de história, nós vamos tratar de filosofia, nós vamos ver muitas áreas aqui da ciência. Todo grupo que se reúne em torno de, especialmente religião, né? Eles têm uma maneira de interpretar aquilo que eles estão lendo. Jesus Cristo vira para um dos fariseus que pergunta a ele qual era o principal mandamento, né?
Jesus pergunta: como interpretas? Olha que interessante isso, né? Jesus Cristo, ele mesmo questiona: como interpretas o que está escrito? Você já pararam para pensar nisso? Eu estou até abrindo aqui, olha, é Lucas 10. Lucas 10, 26. Deixa eu ir no Evangelho de Lucas aqui. Só para vocês verem que a nossa mente ela vai ter que trabalhar, viu? A nossa mente vai ter que trabalhar. Aqui, olha. Lucas 10, a partir de 25, fala assim, olha: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ó que filho do diabo, né? E disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como interpretas? Olha que coisa maravilhosa isso. Então quer dizer, existe uma percepção daquilo que está escrito. Aí a isto, né, o homem respondeu a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então responde: falaste bem, faze isto e viverás. Isso aqui nós vemos que existe sim uma percepção subjetiva de um texto bíblico que é objetivo e tem uma interpretação só. Por isso a necessidade da gente orar a Deus, orar ao Espírito Santo, que é Deus, e falar: Senhor, não me deixe interpretar isso aqui errado, não, pelo amor do Senhor. Porque nós temos nós, que somos o sujeito, e temos a Bíblia, que é o objeto. Um objeto que tem uma verdade, e nós que somos pecadores, e que somos enganosos, nós variamos às vezes, estamos tristes, estamos alegres e tudo. E Jesus fala: como interpretas? Outra coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Jesus fala assim: você quer ir para o céu? Você quer a vida eterna? Ama a Deus e ama ao próximo. Ninguém vai para o céu então, né? Que esse é um problema. Que a gente vai ter que fazer isso aqui de forma perfeita. Essa é a questão. No dia que você chegar diante do juízo de Deus, Deus vai falar assim: você me amou sobre todas as coisas o tempo todo de forma perfeita, e você amou o seu próximo como a si mesmo de forma perfeita? O que cada um aqui vai dizer diante de Deus? Não tem jeito. Há um problema em nós. Nós vamos ver o que o pecado causou. E Jesus traz essas verdades justamente para a gente olhar para isso e falar assim: Senhor, eu vou ser honesto, eu não consigo não. O que eu faço? Essa é a grande questão, né? O que eu faço agora? Em relação à interpretação que Jesus pergunta àquele homem, né? Como que você interpreta a lei? Como você interpreta a Bíblia? A fé reformada, quando ela explodiu ali no século XVI, né? Em confronto com a fé católica romana, ela produziu documentos. Ela falou só: a Igreja Católica Romana, ela diz que o texto tal diz isso. Mas se nós formos nesse texto, e Moisés falou assim, Elias falou assado, e Paulo falou isso, e João falou aquilo, e Pedro colocou isso, e Jesus trouxe isso, realmente a interpretação que eles deram está errada. A interpretação correta é essa. E isso tudo embasado na Escritura. Por quê? Porque, infelizmente, a Igreja Católica fala assim: ah, não, é porque o Papa tal diz que é assim. Mas a grama é verde. Não, o Papa tal diz que é vermelha. Então, acabou. Esse, eu estou exagerando aqui, mas é um dos dogmas do magistério católico, é que o magistério romano ele está acima da palavra de Deus, tá? E o magistério católico romano é que diz o que a Escritura significa. O protestantismo vem inverter isso. Fala: não, a Bíblia, ela por si só, ela pode ser interpretada. É só a gente ir atrás do texto, em oração, que nós vamos conseguir entender esse texto. E aí foram gerados esses 3 documentos aqui no ápice da Reforma Protestante, recolhendo os documentos que foram produzidos, né, nos países ali da Europa. Gente, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E esse povo escreveu. Talvez o volume de produção teológica que foi feito na Reforma Protestante só perca para a patrística, que é o momento logo da igreja, logo depois da morte dos apóstolos. É os chamados pais da igreja, né? Irineu, Orígenes, Tertuliano, aquela turma que viveu ali depois dos apóstolos. E nós vamos usar como base interpretativa exatamente o que os pais evangélicos escreveram. Confissão de Fé de Westminster,
Catecismo Maior e Breve Catecismo. E mais uma vez, não assusta com a palavra catecismo, não. Tem nada a ver com o negócio de catecismo católico, não, viu? Catecismo é a forma, o método de ensino. Pergunta e resposta. Só isso. Não tem problema algum. E nós vamos ver que os pais evangélicos, eles criaram o sistema de interpretação sensacional. Por quê? Porque eles recorrem à Bíblia para dar as respostas. A pergunta X, a resposta é A. Por que a resposta é A? Ah, porque o texto tal fala isso, o texto tal fala aquilo outro, o fulano de tal falou isso, o profeta tal esse, o apóstolo isso, e assim vai. A gente faz exatamente aquilo que Paulo elogia os bereanos, né? Paulo, quando ele chega em Bereia, ele estava lá pregando o Antigo Testamento, e ele elogia, fala só os bereanos eram os mais nobres de todos, porque a gente falava e eles conferiam se era daquele jeito mesmo. Paulo elogia aquelas pessoas, porque eles confiavam na Escritura. É essa que é a questão. Finalizando aqui, queridos. Honestidade, por favor, e coerência. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um amigo, né? Eu gosto desse caso. Ele é uma pessoa de muito boa vontade, uma pessoa honesta, tenta viver a vida e tudo, mas está perdido. Ele está perdido e não conheceu a Cristo ainda. E Cristo, para ele, é um homem assim, fora de série. Para ele, Cristo é um ídolo, né? Falou, Jesus Cristo é o cara e tal. Só que quando eu pego a Bíblia, e falam comigo, Ricardo, quando eu pego a Bíblia, eu só creio nas palavras de Jesus que está ali. Eu não creio em mais nada. Se não for Jesus falando, para mim não tem validade. Eu falei, ô fulano. Aí eu comecei, né? Você sabe que Jesus não escreveu a Bíblia, né? Quem escreveu a Bíblia foram os evangelistas. Os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 ali caminhou com Cristo, Mateus e João. 2 ali não caminharam, Marcos e Lucas. Então você tem histórias que essas testemunhas oculares presenciaram e que foram registrados décadas depois da morte de Cristo. Então eu falei com ele, essa avaliação sua, então, se você crê no que Cristo registrou, está registrado, então você crê, necessariamente você crê em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falei, então tem que ser, né? Porque não foi Jesus que registrou, foram esses 4. Então tá, se você crê no Evangelho de Lucas, como confiável, né, como palavra de Deus, você precisa crer também em Atos dos Apóstolos. Porque Atos, quem escreveu foi Lucas. Atos dos Apóstolos é chamado de Evangelho de Lucas 2, a continuação do Evangelho de Lucas. Se você crê necessariamente em Lucas e em Atos dos Apóstolos, lá Lucas diz que Paulo tem autoridade bíblica para escrever. Então você crê que Lucas era parceiro de viagem de Paulo. Então você crê necessariamente em todas as cartas que Paulo escreveu. Se você crê no Evangelho de João, você tem que crer nas 3 cartas que João escreveu e no Apocalipse, porque o Apocalipse é de João. Se você crê em Marcos, que é o evangelista, você tem que crer em Pedro, que escreveu 2 cartas também. Se você crê nos evangelhos, você vai ter que crer ali, porque diz que nos evangelhos, né? Eu vou até pregar isso domingo agora, em João 7, os irmãos de Jesus Cristo. Nós temos Tiago, que é o irmão de sangue de Jesus Cristo, e nós temos Judas. Não é Judas Iscariotes, tá? Não confunda. Tinha um outro irmão de Jesus chamado Judas. Jesus tinha irmão Judas, Simão, Tiago, José, todos irmãos de Cristo. E eles deixaram cartas escritas na Bíblia, no Novo Testamento. E por fim, se você diz que crê na palavra de Jesus, você tem que crer no Antigo Testamento, porque é Jesus que fala que o Antigo Testamento escreveu dele. Aí eu brinquei com ele assim, eu vou deixar de fora de lambuja só a carta aos Hebreus, que a gente não sabe a autoria dela. Então se você tiver dúvida, duvida só da carta aos Hebreus. O resto, você não pode, usando a razão, usando a lógica, negar. E ele até se curvou, ele falou, realmente. Ele viu que ele estava falando bobagem, né? Se eu creio nos evangelhos, eu creio em Atos, eu creio nas cartas de Pedro, nas cartas de João, em Apocalipse, nas cartas de Paulo, Tiago e Judas, Moisés, os profetas e os escritos.
porque foi Cristo que afirmou isso nos evangelhos que ele deixou para nós. E aí eu deixo essa, como diria o meu saudoso amigo José, né? O José Baiano, se ele ver esse vídeo aqui, né? Dorme com esse barulho. O baiano raiz, dorme com esse barulho. Porque você tem que crer. Sejamos coerentes e honestos. Ou eu abandono e chuto o balde, falo, não creio em nada disso aí, isso é bobagem. Ou então eu abraço isso de fato. Porque ficar cocheando entre dois pensamentos é um veneno para nós mesmos. É perda de tempo. Ou eu vivo a fé, que eu digo que eu tenho, ou então eu não tenho nada. Vai curtir a vida e seguir sua vida e não perde tempo com isso não. Queridos, Deus abençoe e até semana que vem, viu? Se Deus quiser, estaremos aí juntos novamente. Um abraço para vocês. Boa Viu? noite a todos. Bem,